Vamos iniciar, então, a live sobre a retirada de patrocínio do Grupo Somos, tá? Para quem não me conhece, eu sou Kleber Nicolavi, sou superintendente da Inovar Previdência. Eu vou subir uma apresentação, vou fazer uma breve apresentação para vocês, e depois a gente abre para eventuais perguntas, dúvidas que vocês tenham a respeito do processo, tá bom? Obrigado pelo tempo de vocês. Já estão conseguindo visualizar a apresentação? Sim. 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 Então tá ótimo. Deixa eu só ocultar aqui. Ainda tem gente entrando. Deixa eu só... Então, só para falar para vocês um pouco do histórico do processo, né? O Grupo Somos, ela fez um pedido de retirada de patrocínio. O que é isso? Ela fez a opção por não participar mais da Inovar Previdência. Foi um pedido feito em janeiro de 2020, tá? A gente teve um processo bem extenso com a Previc, que é o órgão regulador, né, do nosso segmento. Então, o órgão regulador tem uma preocupação muito grande em preservar, né, os direitos dos participantes. Então, eles pedem uma série de... Todos estão ouvindo, pessoal? Sim. Ah, Sim. então tá bom, porque eu vi aqui no chat perguntando se estavam ouvindo. Então, eles fazem uma série de pedidos, né, para que a gente atenda e preserve os direitos, né, dos participantes. Então, por isso que esse processo é longo, né? Começou lá em janeiro de 2020 com o pedido da Somos. A gente teve aprovação agora em julho de 2021, divulgado no Diário Oficial da União no dia 26 de julho, né? E a gente vai começar a enviar os termos, né, de opção para os participantes a partir do dia 24 de outubro próximo, tá? A gente vai também fazer... o participante vai ter várias opções que eu vou passar mais adiante, né? Dentre elas, portar e resgatar, que a gente vai fazer periodicamente esses processos à medida que a gente for recebendo os termos. Tá? A estimativa de conclusão, a data limite, né, que a gente tem para concluir todo esse processo é 21 de fevereiro de 2022. Deixa eu passar aqui. Quais são as opções, né, dessa retirada de patrocínio, né? O que acontece quando ocorre uma retirada de patrocínio? O saldo que a patrocinadora colocou para o participante, ele se junta ao saldo que o participante aportou no nosso fundo de pensão. Tá? Então, soma essas duas partes, do participante e da patrocinadora, e aí nós passamos a oferecer algumas opções, como manter 100% dos recursos na Inovar Previdência, portar, né, esses recursos para outro plano de previdência, portar uma parte e resgatar uma outra parte, descontando o imposto de renda sobre o valor resgatado, e o recebimento do saldo total à vista, né, com desconto do imposto de renda sobre o valor total acumulado. Tá? Então, sobre o valor total, não é só sobre o rendimento, sobre o valor total. Se a pessoa está pelo resgate, ela vai incidir em pagamento de imposto de renda do valor total. Agora eu vou passar um pouco dentre as opções, né? Vou dar um pouco mais de detalhe a respeito das opções, né? Mantendo o saldo na Inovar Previdência, né, a pessoa pode ficar na condição de autopatrocínio, ela pode continuar contribuindo para o nosso plano, tá? E na primeira contribuição, ela tem que fazer em valor igual
a soma das duas contribuições que ocorriam normalmente, do participante mais da patrocinadora. A partir do segundo mês, ele pode ajustar essa contribuição da forma que ele quiser. Tá? Então, esse a gente chama de autopatrocínio. Tem o BPD, que é o benefício proporcional diferido, que a pessoa pode manter o seu saldo aqui na Inovar, né? E aí ela pode fazer aportes esporádicos, quando ela quiser fazer ajuste dos 12% do IR para abater o IR, ela pode fazer aportes esporádicos. E pode também continuar na condição de assistido. Para aqueles que já recebem o benefício, ele pode continuar como assistido aqui da Inovar Previdência, tá? Quem optar por permanecer na Inovar, ele pode portar ou resgatar mais à frente, se ele quiser, tá? Esse recurso, ele não perde esse direito. Então, por exemplo, se não portar e resgatar agora e não estiver satisfeito com a nossa gestão mais à frente, a pessoa pode optar por portar ou fazer o resgate, tá? Uma das vantagens da Inovar, a gente não tem fins lucrativos, então, diferente de bancos, né, que tem o lucro pro acionista, a gente tem uma taxa de administração menor que a média de mercado, a gente só cobra o que a gente gasta para fazer a administração dos recursos, a gente tem uma rentabilidade acima da média de mercado, uma estrutura de governança robusta, com representatividade nos conselhos. A maioria dos conselhos hoje já são independentes, eles não fazem mais parte do quadro de funcionários das empresas. A opção de aposentadoria por idade, morte ou invalidez. E em breve, né, a gente está para lançar o Plano Família Inovar, que é um novo plano que nós vamos colocar de pé ainda esse ano. Parou a apresentação, gente? Vocês estão conseguindo enxergar? Porque a apresentação parou. Alguém entrou apresentando aí. Peraí. Tereza. Voltou? Ainda não. Ainda não. Peraí, só um minutinho. Acho que precisa compartilhar de novo. Travou aqui meu compartilhamento. Acho que alguém entrou compartilhando. Travou. Acho que eu vou ter que sair e entrar novamente. Agora liberou aqui. Voltou. Obrigado. Então, a gente tem a gente está colocando de pé ainda no final desse ano o Plano Família Inovar, onde os participantes vão poder inserir os seus filhos, parentes de até 4º grau, tá? Aqui, um pouco dos nossos diferenciais, né? Uma política de investimentos diversificada, a gente investe no Brasil e no exterior, a gente tem gestão própria e terceirizada, né, com uma expertise de macro e microalocação, então a gente é bem técnico nessa questão de seleção de investimentos, né? Depois vocês vão até ver o resultado disso, desse trabalho intenso que a gente tem de seleção de investimentos. Uma premissa básica de preservação de capital dos participantes. Então, acima de tudo, a gente se preocupa muito com a preservação do capital. O aumento de patrimônio via ganho real acima da inflação, então a gente tem obtido retornos acima da inflação no longo prazo, né? Uma governança robusta, os processos, a maior parte dos processos de fechamento de cota, contabilidade, são feitos internamente, a maior parte dos fundos de pensão terceirizam essas coisas. A gente tem um alinhamento de interesses com os dirigentes, né, e administração, participando do plano de previdência. Então, os conselheiros, os dirigentes, nós participamos ativamente também, né, com nossos recursos dentro do fundo de pensão.
E a gente tem uma forte regulação do Conselho Monetário Nacional, né, que dita as normas, as regras que a gente tem que seguir para investir. Então, a gente não pode investir em qualquer ativo, tem uma série de limites, de restrições que nós temos que seguir para poder investir o recurso. E a gente tem uma fiscalização constante do órgão regulador Previc, né, que é o órgão do governo, né, que nos fiscaliza periodicamente. Nós enviamos todo mês informações de balanço, de investimentos, para a Previc acompanhar a nossa gestão. E um patrimônio relevante de mais de 1 bilhão, que permite acesso a estratégias promissoras, né, que às vezes não estão disponíveis para a pessoa física. Aqui um pouco do nosso resultado. Em 36 meses, quase 30% de retorno, frente à média de mercado, né? Aqui são planos de previdência de grandes bancos e seguradoras. Então, na média aqui, eles rentabilizaram 12,58%. Tá? Isso abaixo do CDI, que é a taxa básica de juros. E a gente está dando mais que o dobro do CDI, no período de 36 meses. Importante destacar também que, caso a pessoa opte por portar, né, ela pode incorrer também em taxa de carregamento para novas aplicações. Tem PGBLs, né, esses fundos, esses planos de previdência, que cobram uma taxa de carregamento a cada aporte que a pessoa faz. Aqui é um histórico de rentabilidade com alguns benchmarks de mercado, né? Então, no histórico, desde 2000, a Inovar entregou 1.380%, isso é equivalente a 127% do CDI no longo prazo, né? O CDI é essa curvinha cinza, que é a taxa básica de juros, então é um acréscimo relevante frente à média de mercado, né? O parâmetro principal de mercado. E acima da nossa meta atuarial, que sempre é a inflação, mais 3,68%, que é a meta atual. Aqui a gente se compara com outros planos de previdência, né, no longo prazo, um comparativo desde 2010. Então, você tem aqui uma acumulação 59% maior do que o segundo colocado aqui, que é o Bradesco, né? Então, no longo prazo, a gente vem entregando um bom resultado. E aí você tem essa opção de fazer a portabilidade também para outra instituição, né? O plano de destino, ele precisa ter o mesmo caráter previdenciário, tem que ser um PGBL, não pode ser VGBL. Após portado, o recurso não pode ser resgatado lá na nova instituição, somente pago como benefício de aposentadoria. Não tem desconto de R para fazer a portabilidade. E, no caso, vai ser portado o saldo total acumulado, né? A soma do que o participante contribuiu, mais a patrocinadora. Aqui a gente fez uns comparativos, considerando um valor de 100 mil. Né? Então, se a gente olhar aqui em 48 meses, esse valor na Inovar atualizado seria de 143 mil, e o pior aqui, que seria da Porto, 117 mil reais. Então, é uma diferença relevante. A gente fez um estudo desde quando a Somos foi vendida, 159 contra 130, aqui também da Porto Seguro. Então, a gente vem agregando aí um retorno relevante. A opção também de fazer o resgate, resgatar parte e portar a outra parte, né? Então, o participante pode escolher a proporção do saldo para resgatar e outra proporção para portar, tá? O montante resgatado vai ter a incidência de R sobre o valor total resgatado. E o valor portado, da mesma forma que o anterior, não tem incidência de IR. Se a gente olhar a rentabilidade também, então a gente olha aqui, ó, no longo prazo, 48 meses, 43% na Inovar, e os outros planos rodando na faixa de 19%, 20%. No caso do resgate, né, se a pessoa optar pelo resgate
com pagamento à vista em parcela única, né? Uma simulação aqui que a gente fez de R$100.000, ela, na alíquota progressiva, ela vai pagar 15%, então seria descontado R$15.000, então ela receberia R$85.000. E lá na declaração de ajuste anual, ela pode ter um acréscimo aí de pagamento de IR, né, caso ela não tenha mais despesas dedutíveis, etc. Então, às vezes não para nos 15%, tá? Pode ser que seja até maior. E no regime regressivo, quem optou pelo regime regressivo, tem a cobrança do imposto de renda conforme a tabela, né, o tempo de acumulação, que vai de 35% até 10% de desconto de imposto de renda. Quais são os próximos passos aqui que a gente está planejando para executar essa questão da retirada de patrocínio da Somos, né? A gente vai disponibilizar o termo para vocês, né? O termo de opção, ele vai com as informações do saldo atualizado até 31 de julho de 2021, a forma de tributação, tá? A gente vai dar todo o detalhamento, e o participante vai ter as opções de permanecer no plano de previdência, fazer a transferência para outro plano, receber sob a forma de pagamento único, resgate, né, com desconto do IR sobre o valor total, ou a combinação desses dois, né, portar uma parte e fazer o resgate da outra parcela, tá? O prazo de preenchimento para esse termo é de 60 dias, então, para nos retornarem até 60 dias. Prazo de pagamento dos resgates, 60 dias após o envio do termo, tá? A gente vai tentar antecipar isso, a gente vai tentar fazer uns cortes mensais, aproximadamente no dia 15, para fazer o pagamento no próprio mês. Então, por exemplo, hoje é dia 21 de outubro. Então, o que a gente receber até o dia 15 de resgate, a gente vai pagar no próprio mês de novembro, tá? O termo poderá ser assinado em formato de assinatura digital, né, através de uma plataforma que a gente pode disponibilizar, ou por meio físico, tá? E, no caso de portabilidade, né, no termo, vocês vão precisar preencher as informações de destino desse recurso, tá? Então, esse basicamente é o nosso cronograma para fazer o processo de retirada de patrocínio do Grupo Somos, tá? E aí a gente continua com o nosso compromisso aqui de contribuir com os nossos serviços, né, nessa jornada de formação de patrimônio de longo prazo, né, que o nosso objetivo é gerar uma renda complementar, né, para o cada vez menor benefício que a gente tem do INSS, tá? Então, esse é o nosso compromisso e a gente espera que vocês confiem aí na nossa gestão e permaneçam no nosso plano de previdência. Tá? Aí eu fico aberto para dúvidas. Eu vi que tem algumas coisas aqui já no chat. Deixa eu dar uma olhada. Uma dúvida do Robson. A Inovar é gestora de previdência privada de outras empresas? Se sim, quais? Ela tem patrocínio da Abril, né? Tem patrocínio da cooperativa, da Abril. A própria Inovar é patrocinadora e a Fundação Vitor Tivita até o momento. Então, a gente tem buscado outras patrocinadoras. Então, pode ser que a gente venha a ter outras patrocinadoras também no plano, tá? O Guido está perguntando, eu precisaria resgatar até o fim da primeira quinzena de novembro.
é possível? Vi que os processos vão se estender até fevereiro, por isso pergunto. A gente pretende fazer o corte no dia 15 de novembro, tá? Para pagar até o final do mês. A gente não consegue antecipar esse processo, tá? Porque é um processo extenso. A gente precisa receber uma série de documentos. Então, o primeiro corte que a gente vai fazer é em 15 de novembro para pagar até o final do mês, tá? Esse é o nosso objetivo. A gente tem o prazo legal de 60 dias para fazer o pagamento. A gravação vai ser compartilhada, tá? Ela vai ficar lá no nosso site e no nosso canal no YouTube. Já foi respondido aqui algumas perguntas. No caso de optar por manter o total na Inovar neste momento, mas depois pedir a portabilidade ou resgate, as regras são as mesmas de fazer a portabilidade ou resgate agora nesse período de novembro a fevereiro. Isso, exceto para os assistidos, tá? Os assistidos ficam na condição que eles já têm hoje previsto em regulamento. A retirada é do saldo total? Sim, no caso de resgate, sim, com desconto do imposto de renda. Ficou confuso, a Alessandra está perguntando, quem optar por resgatar e entregar até o dia 15 do 11, recebe em novembro, mas são 60 dias para pagamento. Então, conforme eu coloquei, o prazo legal é 60 dias, mas a gente vai tentar antecipar, fazer cortes mensais para aqueles que desejam resgatar. Tá? Lembrando que tem o desconto do IR sobre o valor total, tá? Então, é um desconto relevante aí de recurso. Tá? Como optar pela assinatura digital física? A gente está vendo a melhor forma de enviar, assim que a gente encaminhar, a gente vai escrever no texto as opções, tá? A gente está tentando enviar via DocuSign, que é via a plataforma digital. Se não for possível, a gente envia por e-mail, e aí vai poder ser assinado digitalmente e nos retornar, ou enviado via física para o nosso endereço do escritório. Ana Giglio, pelo que entendi, como a editora que desvinculou o resgate será total nosso saldo e da editora, e podemos pegar o saldo total acumulado, qual terá dedução somente do IR. Eu preciso do resgate até o final de novembro. É isso mesmo, para quem resgatar, vai juntar, né? O saldo que a empresa colocou, mais o saldo que o participante colocou. E aí é feito o desconto do imposto de renda para quem vai resgatar. Aqui é a alíquota da regressiva, né? Que ela vai decrescendo ao longo do tempo. O Fábio, né? Fábio Ada colocou aqui a tabela da tabela regressiva. A gente tem lá no nosso site também, tá? O Guido está perguntando se tem previsão de quando o termo de adesão será enviado a nós para assinatura. A previsão é até o dia 24, tá? De outubro. O termo ainda, a Tatiana está perguntando se o termo será enviado ou já foi para alguns. Não, os termos ainda não foram enviados e serão enviados para todos de uma só vez, tá? Para os colaboradores desligados, as regras são as mesmas? Sim, as mesmas regras. O Igor está perguntando, a liquidez e critérios se mantém caso a decisão do resgate seja mais à frente? Para quem não é assistido, portar ou resgatar, ele pode fazer futuramente da mesma forma que está aberto agora para ser feito, tá? Para quem não é assistido. Para quem já recebe benefício, ele continua com a mesma flexibilidade que ele tem hoje. Até 2,5% ele pode sacar por mês,
ou ele pode dar fazer um resgate mais relevante de até 25% do saldo uma única vez, tá? Então, para quem já recebe o benefício, ele continua com as mesmas regras que ele já tem hoje. O Rodrigo está perguntando, caso o resgate 14 anos de contribuição, o IR retida de 10%, aí a gente precisa ver qual foi a tabela que você optou, Rodrigo, na adesão. Tá? Então, a gente vai enviar isso para você no termo, vai ter essa informação de qual é a sua tributação. Nesse extrato já vem o valor que será descontado em caso de resgate total. Ricardo, já vem com esse valor, né, o líquido lá no termo? Não, no termo vai ser informado o valor bruto, tá? O valor líquido ele só vai acontecer quando efetivamente tiver o pagamento, porque depende, né, do momento para se calcular a alíquota de acordo com o pagamento. Então, a informação vai com o saldo bruto, tá? O saldo que compõe a parte da empresa mais o que o participante acumulou. Tá? E a gente vai mandar, pessoal, com base em julho, tá? Tem ainda rentabilidade até o momento que foi efetivado o processo, o resgate ou a portabilidade, se for o caso, tá? Então, vocês vão receber com base o patrimônio com base em julho, mas ainda vai ter a correção pela rentabilidade até quando permanecer o recurso conosco. O IR para o regime progressivo vai até 15 ou pode passar disso? Ricardo, você pode responder? Posso sim. No caso de resgate, o IR é sempre 15%, tá? Para plano de previdência, o resgate é sempre de 15%. Acontece que se o valor tributável, né, o rendimento tributável ao qual você está resgatando for maior do que a faixa lá disponibilizada pela Receita Federal, o que vai acontecer é que depois, na sua declaração de imposto de renda, você vai ter que ajustar. Então, se você receber um valor maior do que seriam os 15% da alíquota na tabela progressiva, pode ser que você tenha que pagar alguma coisa na declaração de ajuste anual que vai fazer no ano seguinte. Você pode ter que pagar um complemento lá na declaração de ajuste. Isso para desde que seja progressivo. Progressivo. Tá? Sendo progressivo, é 15% na fonte, qualquer situação. A regressiva, ela é irreversível, tá? Então, você pagou aqui, você não tem nem como abater na declaração do IR, ela é definitiva, tá? Então, a gente retém aqui, né, e repassa para a Receita, e você não tem como deduzir, enfim, ela é definitiva, a tributação, no caso da regressiva. O Wilson está perguntando, com a saída de patrocinadoras, como fica a gestão financeira da Inovar? Saúde financeira e continuidade para pagamento das pessoas que se aposentarão no futuro? Com a saída da Somos, a Somos representa 8%, tá? Do total de patrimônio envolvido nesse processo. A gente acredita que a gente vai reter uma boa parte desses recursos, até pelos resultados apresentados, e isso não compromete a nossa gestão, tá? O patrimônio está estável atualmente, e a gente vem com esse plano família com o objetivo de dar fomento, de fazer esse patrimônio crescer, porque o patrimônio crescendo a gente consegue até diminuir a baixa taxa de administração que a gente tem de 0,5%. Então, a taxa já é baixa, mas se eu ganhar mais escala, eu consigo reduzir mais ainda essa taxa e reverter isso em retorno para vocês, tá? Para os participantes. Então, esse é o nosso projeto, o nosso planejamento estratégico para os próximos anos. A gente tentar uma expansão, a gente tem total aprovação dos conselhos para buscarmos outras empresas, não precisa ser empresas do Grupo Abril, pode ser outras empresas, então a gente tem carta branca para ir atrás, a gente tem já conversado com algumas empresas, até do ramo de comunicação também, enfim, a gente
tem buscado novos patrocinadores, e nesse primeiro momento a gente vai atacar o Plano Família, porque ele tem uma extensão bastante interessante. Por exemplo, eu posso indicar um primo meu para entrar, e esse meu primo pode indicar um outro primo dele que não tenha nenhuma relação comigo para também entrar no plano. Então, ele tem uma exponencialidade aí, pode crescer muito rápido, e com isso a gente consegue diluir mais as nossas despesas e cobrar até menos taxa de administração. Esse é o nosso objetivo. Se o patrimônio não crescer de forma relevante, é natural do segmento. O plano hoje ele está maduro, ele está com patrimônio estável, ele pode começar a declinar, mas isso também não é nenhum problema. Tem planos de previdência aí que rodam por 200 milhões de reais, a gente tem 1 bi, então para chegar em 200 milhões ainda leva muito tempo, e não é esse o cenário que a gente vislumbra mais à frente, até porque a gente tem hoje uma independência administrativa muito grande, comparado com outros fundos de pensão. Então, a gente tem uma transparência, uma governança muito mais robusta do que a maioria dos planos de previdência oferecido por empresas, tá? E também a gente tem a possibilidade de oferecer, a gente vai atrás disso no ano que vem, para sindicatos, cooperativas, a gente fazer planos setoriais, tá? Então, a gente abrangia um determinado setor e oferecer planos de previdência para esse pessoal. Então, a legislação ela tem ampliado muito essa vertente da onde a gente pode explorar, buscar novos participantes, e a gente vai nessa linha de fomento de tentar crescer cada vez mais o bolo, para que a gente possa reduzir o custo de administração para vocês, revertendo isso em retorno, tá? No caso da regressiva, o imposto não será certo. Depois de 10 anos, o imposto é de 10%, certo? Então, 10% de quando você contribuiu, daquela contribuição, passou 10 anos, você paga 10% em cima dela. Então, vai depender de caso a caso. Então, a alíquota na regressiva, tá? O Gilmar está perguntando, os termos serão enviados até 24/10 ou a partir de 24? Até 24/10, tá? Posso começar a receber mensalmente o benefício? Ricardo, pode responder? Posso, claro. Pergunta da Ângela. Desde que já esteja elegível ao benefício de aposentadoria, que no caso da Inovar é os 55 anos de idade, pode, tá? Pode entrar em contato, pode falar diretamente conosco, passando as informações. A única condição é o desligamento da empresa, que em função agora da retirada de patrocínio se concretiza, e aí, tendo a idade de pelo menos 55 anos de idade, já pode escolher uma forma de fazer a retirada mensal, tá? A Pamela está perguntando, para quem quiser continuar a contribuir mensalmente, como é feito o pagamento? É desconto em folha, Ricardo? Então, não será mais através de desconto em folha. Então, quem decidir continuar vinculado ao Abriprev como autopatrocinado, vai ter que formalizar essa opção, né, através desse termo que nós vamos mandar, e vai combinar com a gente a questão do valor que você quer pagar. Aí você pode pagar por boleto, por débito em conta, tem lá uma flexibilidade para esse tipo de pagamento que a gente consegue te ajudar, mas não tem mais a fonte, né, da folha de pagamento para as contribuições para Inovar, tá? É feito diretamente conosco. Lembrando que o débito em conta, por enquanto, somente com o Banco Itaú, tá? Isso. Mas se não tiver conta no Banco Itaú, a gente envia o boleto para a pessoa fazer o pagamento mensal, tá? Outra questão também, quem deixar o saldo, não quiser continuar contribuindo, a qualquer momento ela pode fazer uma contribuição. Ela pode entrar no site, gera o boleto e paga o boleto em qualquer banco. Então, é bem tranquilo essa questão de fazer novas contribuições. Para quem não quiser ficar fazendo contribuição mensal, também tem essa opção, tá? A Kátia está perguntando, a Previdência não tem garantia do FGC, o que já é um grande risco. Qual é a minha garantia em manter a minha Previdência com vocês?
se a Inovar não conseguir novas parcerias e quebrar. A Inovar, ela tem uma independência financeira, isso é bom ficar bem claro, entre as empresas patrocinadoras, tá? Então, ela tem um CNPJ próprio, os recursos são investidos em ativos no mercado financeiro, tudo registrado, auditado anualmente por grandes auditores. Esse ano foi a Deloitte, ano que vem vai ser a KPMG. Tá? No caso no pior cenário, no caso da Inovar Previdência acabar, o que acontece? O que tem de recurso, o que você tem de saldo, você vai receber com o desconto do IR. É a mesma condição da retirada, tá? No caso do resgate. Então, o pior cenário é esse, que não é um cenário que a gente vislumbra, porque a gente não tem mais nenhuma empresa assim com intenção de fazer retirada e a gente tem um estímulo do Conselho em buscar novas patrocinadoras. Tá? O risco é o risco de mercado que a gente tem em qualquer aplicação financeira. Então, se a gente medir o risco que a gente corre com o risco de bancos, etc., no nosso modelo, que a gente diversifica bem os investimentos, o nosso risco é até abaixo da média de mercado. Tá? A gente se compara com outros planos de previdência de empresas também, e a gente sempre fica abaixo da média em termos de risco e retorno acima. Então, esse é o melhor dos mundos e é onde a gente sempre vai buscar manter os nossos investimentos. Só reforçando, Kleber, que nós somos uma entidade sem fins lucrativos, então é como uma cooperativa, de certa forma, no qual todos aqui, todo mundo que tem o patrimônio aqui dentro da Inovar, capitaliza para o bem de todos, então não tem risco compartilhado, então nunca vai acontecer da Kátia ter que depender do benefício dela, de outro estar pagando, não é uma regra como o INSS, o benefício que o participante vai ter é com base naquilo que ele acumulou, e para quem agora está no processo de retirada, inclusive leva parte da empresa, então é um cenário ainda melhor, então não tem risco, no pior das hipóteses, era ficar com o saldo total que você recebeu. Aí, Kleber, acho que vale até um pouco falar da questão que a gente ouve sempre nas notícias ruins dos jornais, quando se fala de previdência, se fala muito lá do caso dos Correios, da Postares, que é um fundo de pensão que tem histórico um pouco diferente, porque eles têm lá um plano de risco envolvido, e aí teve má gestão. Então, se você quiser falar um pouco disso, Kleber, eu acho que essa governança é importante a gente compartilhar com todos. Sim, a gente vê recorrentemente reportagens de fundos de pensão, principalmente de estatais, com problemas em investimentos, etc. A gente não tem nada disso aqui, Então, a gente investe a maior parte em títulos públicos, tudo registrado, a gente faz um processo rigoroso de seleção de investimentos, tem a aprovação do Conselho Deliberativo, o Conselho, todo ano, a gente monta uma política de investimentos, que a gente disponibiliza no site com as regras que a gente tem que seguir. Tem uma fiscalização muito grande da Previc, todo mês, como eu já falei, a gente envia informações para a Previc, a gente tem feito lives para mostrar os resultados, como estão os investimentos, e a gente procura diversificar cada vez mais os recursos para diminuir o risco. Tá? Então, a gente sempre tem sempre a visão de longo prazo, Eventualmente, a gente pode sofrer um mês ou outro, como aconteceu lá no início da pandemia, que a gente chegou a ficar quase 5% negativo, só que a nossa visão é de longo prazo. Aí a gente acabou fechando o ano em 6%, entendeu? Então, a gente tem sempre essa visão de longo prazo e uma transparência, uma governança muito grande. A gente tem uma preocupação muito grande com essa questão de governança. Tá? Eu sou AETQ. O que é o AETQ? É o administrador estatutário tecnicamente qualificado. Então,
qualquer problema de investimentos na Inovar Previdência, eu respondo na pessoa física, tá? Sobre qualquer problema de investimentos que a Inovar Previdência venha a ter. Então, para a gente poder fazer gestão, a gente precisa ter certificação, tá? Para assumir o cargo na superintendência, é necessária a aprovação da Previc, então eu tive que mandar meu currículo para a Previc, então eles avaliam e validam a posse. Então, tem um processo rigoroso hoje de governança, até para evitar esses casos aí que ocorreram lá atrás, como foi o Ricardo mencionou, esse caso da Postales. O Fernando perguntou, mas vem a faixa de desconto do IR, Ricardo? Não, a gente vai conseguir informar no termo só qual é a tabela de tributação, tá? Mas aí, se alguém tiver dúvida, né, específica, para ter uma ideia, manda um e-mail para o nosso contato, @inovarprevidencia.com.br. Isso, aí tem nosso contato, pode encaminhar um e-mail para cá, e que a gente ajuda a esclarecer para saber qual a tributação. Ou quem já acessa o site do participante, né, que continua disponível para todo mundo visualizar, saber o seu saldo, ali tem um simulador, inclusive, que você consegue estimar qual é o seu imposto de renda no caso de resgate, tá? Pessoal, eu não sei se todos receberam o e-mail que a gente enviou essa semana. Se alguém não recebeu, deixa o e-mail de vocês aí e a gente encaminha. Uma vez que saiu da Inovar, não pode voltar mais, hein? Que isso fique bem claro. Portar ou resgatar não pode voltar mais, tá? Então, pensem, avaliem direitinho. E essa questão da tributação, ela é muito relevante, porque na hora que você resgatar, você vai pagar em cima do valor total acumulado. Então, às vezes tem um valor acumulado há anos, né, um valor relevante, e vai pagar o imposto de renda sobre o valor total aqui acumulado. Esse dinheiro aqui do IR investido, você joga isso para 5, 10 anos, dá uma diferença relevante aí de constituição de patrimônio. Então, pensem bem na opção que vocês vão fazer, tá? Kleber, só complemento aqui com uma dúvida da Heloísa, que ela pergunta se essas contribuições poderão ser interrompidas quando quiser. Pode, né, ficar vinculado ao plano da Inovar depois, né, dessa retirada, torna a sua decisão independente. Então, se futuramente você quiser portar ou resgatar, você pode fazer isso a qualquer tempo e pode determinar também o nível de contribuição. Quando você quer fazer, você tem essa opção que o Kleber comentou agora há pouco, de fazer contribuições eventuais, né? Então, fica vinculado ao plano da Inovar, não perde nada, o dinheiro continua rendendo, e eventualmente você recebeu uma herança, vendeu um carro, quer aumentar o seu patrimônio aqui, lembrando sempre que nós somos um veículo de previdência, né? Nosso objetivo aqui é proporcionar para quem pôde contribuir durante um bom prazo da vida aí, para que chegar no momento da aposentadoria, conseguir complementar um pouco lá do INSS, que a gente sabe que está cada vez mais difícil. Então, pensando como um veículo de previdência, é fundamental, né, a gente ter uma alternativa. A Inovar Previdência é muito bacana comparada a qualquer outro plano aberto. A gente não tem objetivo de ter lucro com isso, né, é uma entidade sem fins lucrativos. Então, torna isso tudo muito vantajoso para o participante, tá? Então, tem essa flexibilidade toda. E aí, a Fernanda, só complementando, ela pergunta se ela, né, colocando mais sem ser mensal, e quando decidir retirar, se é da mesma forma. É isso mesmo, Fernanda. A qualquer tempo, você pode continuar contribuindo. Se em algum momento futuro decidir resgatar, tudo aquilo que está acumulado na sua conta, você vai poder resgatar, pagando apenas o imposto de renda, que realmente não é a vantagem para esse tipo de situação. Tá? Tem uma pergunta do professor Nóbrega. Posso portar outra previdência para inovar? Claro, pode sim. Inclusive, a gente tem recebido bastante portabilidade. Só um dado importante, essas contribuições esporádicas, a gente esse ano está quase dobrando o que foi o ano passado. A gente está quase em 3 milhões de contribuições, só de contribuições esporádicas.
por conta do nosso resultado. A gente teve um aporte de um único participante de mais de 1 milhão, para vocês terem uma ideia de resultado, e é de pessoa que conhece de mercado, pessoa que acompanha. Então, assim, nós temos entregado um bom resultado, né? Essa relação retorno-risco, né? Porque todo investimento você tem que olhar o retorno com o risco, associado ao risco, né? E a gente tem utilizado bem o risco, né? Controlado bem esse risco e gerado um retorno interessante de longo prazo. Tá? Então, você pode portar sim, lembrando que tem que ser PGBL, tá? Se for VGBL, não pode, tá? Tem que ser PGBL. No caso, qual seria o processo ou taxas aplicadas? Na verdade, você quer falar, Ricardo? Sim, sim. No caso, quando você... a questão aqui do professor Nóbrega, trazer uma portabilidade para inovar, você deve primeiro buscar na entidade onde você tem esse plano, né, na instituição onde tem esse plano original, e dizer, falar assim, olha, eu tenho uma outra previdência fechada, né, nós somos uma entidade fechada de previdência, e é só buscar as informações com eles ali de como vai proceder a portabilidade. Eles vão pedir algumas informações, e aí o senhor pode encaminhar esse e-mail para o contato, @inovarprevidencia.com.br, que a gente vai dar todas as informações do nosso plano. Esse termo de portabilidade é preenchido lá pela entidade de origem, vai ser assinada, né, pelas 3 partes, e aí depois eles transferem o recurso diretamente para a conta da Inovar, tá? É um processo simples, parece meio burocrático demais, mas ele acontece com facilidade e a gente pode ajudá-lo, tá? Pode ficar à vontade de falar com a gente. A Camila está pedindo para a gente enviar informações sobre o Plano Família. Tá bom, Camila, a gente vai encaminhar para você, na verdade, para todos os participantes, tá? Que só dá uma olhada se o seu cadastro está atualizado, o seu e-mail está certinho, porque em breve a gente vai passar a comunicação sobre o Plano Família, que é super bacana, é um plano mais flexível, é um plano que as pessoas, depois de 3 anos, podem usar o recurso, parte do recurso. Inclusive, gente, depois do processo de retirada, né, eventualmente, quem quiser pode, eventualmente, migrar para o Plano Família, que vai ser um plano mais flexível. Só que tem uma diferença, né? Esse plano atual, ele tem uma carteira de investimentos já constituída há muito tempo, né? Então, ele tem umas taxas interessantes, a gente vai tentar replicar a rentabilidade no Plano Família, mas é um desafio muito maior. Então, porque é um plano que vai partir do zero, mas a gente vai conseguir equalizar ao longo do tempo para que ele gere um retorno igual a esse plano que a gente tem. Que a ideia é a gente ter planos parecidos, tá? E o Ricardo Falzetta está perguntando por que não existe a opção de resgatar uma parte e deixar o restante na Inovar? Isso é de legislação, Ricardo. É a Previc que determina essas opções. Está em discussão. A Previc vem analisando a possibilidade de oferecer, da gente poder oferecer o resgate parcial, né? O que é isso? A pessoa tirar só uma parte do recurso que ela tem conosco aplicado. Hoje não, quando o resgate acontece tem que ser total. Então, a Previc tem analisado, eu acho que deve avançar isso, então acho que, não sei, eu não sei se isso vai ser obrigatório ou vai ser opcional para cada plano de previdência, mas eu acho que a Previc tende a flexibilizar cada vez mais essa questão de acesso a recursos, mas somente a parte, porque a Previc tem enxergado muito o caráter previdenciário, mas assim, a gente hoje vive uma outra realidade, né? Antes as pessoas ficavam 20, 30 anos na mesma empresa, hoje não. Então, eventualmente, a pessoa pode precisar de uma parte daquele recurso. Então, a Previc está muito olhando essa questão de talvez flexibilizar um pouco mais essa questão do resgate, mas sempre deixando ali um patrimônio para o longo prazo, né, para
para utilização mais à frente. Uma alternativa, Kleber, nesse caso do questionamento do Ricardo mesmo, é quando o plano família estiver, né, já em funcionamento, eventualmente você poderia portar o saldo que você tem aqui no plano da Inovar para esse plano família, e o plano família, como você está dizendo, ele é mais flexível, inclusive ele tem uma possibilidade lá de resgate parcial. O texto do regulamento do plano família permite um saque parcial do valor que tem. Então, como a expectativa de lançamento do Plano Família é para breve, a gente deve concluir isso brevemente, é uma alternativa que pode servir para o Ricardo, caso ele tenha interesse em continuar. É esse sempre o nosso esforço, em que as pessoas continuem mantendo um plano de previdência, mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que as pessoas se deparam com situações, né, eventuais de necessidade e recorrem lá onde tem algum patrimônio. Esse resgate parcial vai servir para ajudar nessa questão, sem acabar de vez com o plano, né, que é um bom negócio para o futuro. A Fernanda Costa está perguntando, a tabela regressiva conta a partir do ingresso no plano ou é contada por cada contribuição, é isso? Por cada contribuição. É por cada contribuição, tá? Que for entrando, vai começar a contagem por cada uma. Então, por isso que é muito particular de cada um, qual vai ser a alíquota aí no caso da regressiva. Kleber, deixa eu só voltar uma questão que a Josélia havia feito e nós não havíamos respondido, que ela perguntava sobre a questão do qual data que pode resgatar. Então, só reforçando, para quem entregar os termos que a gente vai encaminhar em breve até o dia 15 de novembro, até o final de novembro a gente já consegue fazer uma leva desses pagamentos. Depois, para quem fizer entre 15 de novembro a 15 de dezembro, a gente tenta até o final do ano já fazer a outra parcela de pagamento, tá? O importante é que todo mundo, né, todos os participantes envolvidos aqui no processo de retirada, formalizem a sua opção, mesmo que seja para continuar no plano, tá? Essa é uma obrigação que a gente vai ter que prestar para a Previc, de que todo mundo vai ter que formalizar a sua decisão. E aí é que a gente tem tomado esse cuidado de explicar, de esclarecer, para que as pessoas não tomem decisão de resgatar e depois não pode voltar. Então, essa sempre a nossa preocupação, tá? Confirma, por favor, a Kátia, a partir de qual idade receberei o benefício? 55 anos. Tá? O tempo, a Márcia está perguntando, o tempo para a tabela regressiva conta a partir da opção até a data da retirada? Tenho 7 anos e 10 meses. Posso aguardar completar 8 anos para mudar de faixa e solicitar o resgate? Ricardo? No caso da Márcia, vai depender de cada contribuição. Então, cada contribuição, essa questão da tabela regressiva ela é bastante difícil de entender, porque cada contribuição que você faz, ela ganha uma data de aniversário ali e ela muda de faixa cada vez que ela completa 2 anos de aniversário. Então, as contribuições que você fez nos últimos 2 anos, né, entre 2019 e 2021, elas estão numa alíquota de 35%. As que você fez entre 2017 e 2019, elas já estão numa alíquota de 30%. Então, vai fazendo o cálculo parcial sobre cada parcela que você tem de contribuição para determinar a alíquota, no caso da regressiva, tá? Então, não necessariamente, ao completar os 8 anos de vinculação, você está dentro da faixa dos 30 anos, por exemplo. Não vai ser assim que funciona, tá? Ele vai por faixa e de acordo com o aniversário de cada contribuição. A Magali está perguntando até quando deverá ocorrer a formalização. O termo prevê 60 dias, tá? Em até 60 dias vocês se manifestarem, mas é o que o Ricardo colocou, o quanto antes, melhor, né? Porque aí a gente consegue agilizar os processos, né? Principalmente de retenção. Então, quanto antes vocês puderem se manifestar, é melhor. Né? Lembrando que o nosso prazo regulamentar, né, que a gente tem de legislação, é que o processo termine em fevereiro de 22. Mas isso é um prazo que a gente prevê antecipar isso, se possível, mas tudo depende da dinâmica de vocês, né, conosco. Então, tudo vai depender dessa interação que a gente vai ter daqui para frente. A Heloísa está perguntando, tem uma idade máxima limite para solicitar o resgate mensal? Ricardo?
Acho que ela quis dizer do benefício, né? Se for como um benefício de aposentadoria, não tem uma idade máxima, né? A partir dos 55 anos de idade, você escolhe o momento que você quer começar a receber a sua aposentadoria, né? Então, a partir dos 55, pensando nos dias de hoje, né, que a gente tem vivido mais, antigamente era até talvez comum se aposentar aos 55, 60, hoje isso já é um panorama um pouco diferente, né? Então, as pessoas têm trabalhado um pouquinho mais. Então, enquanto você achar oportuno manter o seu dinheiro aplicado, ganhando rendimento para começar a receber mais para frente, é melhor, porque você vai conseguir acumular um patrimônio maior. E não tem idade de limite. Você que depois, quando começar a receber, vai determinar a forma da retirada mensal, né? Então, pode durar a vida toda e ficar, inclusive, para os beneficiários, né? Que é uma outra observação importante que a gente talvez não tenha feito aqui ainda. O plano, né, o plano da Inovar Previdência permite a designação de beneficiários que independe da questão judicial envolvida nisso. Então, você diz para quem você quer que fique o benefício da Inovar, caso o participante venha a falecer, e é muito rápido e simples. No mês seguinte, né, essa condição, o beneficiário já tem acesso ao seu patrimônio. Então, pensando até em questão sucessória, né, de sucessão, plano de previdência, inclusive, é uma alternativa bem recomendada por consultores financeiros até para essa questão, né? Sim. Lembrando que é importante para quem já recebe benefício, né, sempre, sei lá, uma vez por ano, fazer uma simulação lá a gente tem o nosso simulador, né, para ver, né, avaliar se o que está retirando, quanto tempo dura o patrimônio, porque o saldo, eles são separados, né, cada um tem o seu saldo. Então, acabou o saldo, acabou o benefício. Então, é sempre importante quem já recebe benefício ou quem quer estar contribuindo, quiser fazer uma projeção, uma ideia de quanto vai receber de benefício, usa lá o nosso simulador, que você consegue colocar lá as contribuições, quanto que eu preciso aumentar de contribuição para receber, quando eu for aposentar, R$4.000 por mês. Então, você vai simulando lá e vai ajustando ao longo do tempo para quando chegar o momento, né, de recebimento do benefício, você atingir o seu objetivo. Então, é importante usar essa ferramenta que a gente tem no nosso site. O Edinho Santos está perguntando, meu regime é progressivo, optando pela retirada será cobrado 27,5%, isso? Tenho desde o ano 2000, Ricardo. Então, no caso de resgate para a previdência privada, é sempre 15%, tá? Inclusive nesse processo de retirada. Mas é o que a gente havia falado um pouquinho mais cedo. Dependendo do valor da retirada que o Edinho fizer, pode ser que ele esteja numa alíquota de 27,5%. Então, o que vai acontecer é que na fonte nós vamos descontar 15%, e quando ele fizer a declaração de ajuste anual, no ano seguinte, aí a Receita vai fazer o cálculo bonitinho lá e vai possivelmente cobrar a diferença, tá? Ela só para esclarecer um pouco essa questão dos 15%, a Receita fez isso porque ela antigamente, dependendo do valor que você resgatava, era isento, você não pagava imposto de renda. Então, as pessoas quebravam ali o resgate para valores isentos, meio que para enganar a Receita Federal. Então, uma forma que a Receita Federal encontrou de não permitir que isso acontecesse é tributar todo mundo a 15% na fonte, e a diferença disso a gente cobra lá na declaração de ajuste, tá? Então, na fonte, para quem é progressivo, sempre vai ser 15%, tá? Independente do valor. Thaís está perguntando, o valor do imposto incide sobre o valor total ou somente sobre o rendimento? Sobre o valor total. Por isso que eu estou sempre ressaltando aqui, tomem cuidado com o resgate, porque resgate sobre o valor total. Às vezes é um patrimônio aí acumulado em 10, 15 anos, 20, 30, e aí você vai resgatar, você vai ter incidência sobre o valor total, tá? No caso do resgate. A portabilidade não. A portabilidade não tem imposto de renda. Valéria, a gravação da reunião vai ser disponibilizada? Sim, a gente vai colocar um link lá no nosso site e no nosso canal do
YouTube. Mais alguma questão, pessoal? Se quiserem falar também, fique à vontade. Então, acho que é isso. Caso tenham alguma dúvida, podem enviar nos nossos contatos, tá? O e-mail contato@inovarprevidencia.com.br. Tá? A gente conta com a contribuição de vocês, com a confiança. Eu queria agradecer aí o tempo de vocês aí para nos ouvir, e qualquer dúvida, estamos à disposição, tá bom? Um abraço a todos, obrigado, tchau, tchau. Valeu, obrigado.